Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o ex-secretário de Saúde de Campinas, assim, por quem Rose Maria e eu temos grande apreço, doutor Francisco Quer Saraiva. Que prazer receber o senhor aqui no Bastidores. A gente te adora, né? O senhor sabe disso. Bom dia. Vocês são suspeitos. Ai. Mas bom, senhor. Muito bom encontrá-los e também o nosso público e essa audiência tão fidelizada que é esse pessoal da Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite, Rose e Zezé. Prazer estar com vocês. Obrigada ao senhor por estar aqui conosco. Bom, hoje nós temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analisando 2 pedidos de liberação de vacinas aqui no país. Um é a Sputnik V, que já está com um monte de entrevero aí com a Anvisa, e também a Covaxin, que também num primeiro momento foi rejeitado o pedido. E o senhor coordena os estudos da Covaxin aqui em Campinas, exigidos pela Anvisa. Conta pra gente o que é essa vacina, e no que ela difere das outras, e qual a expectativa em relação a essa reunião de hoje. Então, a Covaxin é uma vacina de tecnologia indiana. Ela é feita de um fragmento inativo do vírus, e aonde a gente espera que ela tenha um alto poder de imunogenicidade, ou seja, de proteção, e uma baixa taxa de efeitos adversos. Na realidade, essa vacina já está sendo hoje utilizada pelas autoridades regulatórias na Índia. Todos nós conhecemos os efeitos da pandemia na Índia, né? E o governo indiano está utilizando ela para vacinação em massa. A Anvisa requeriu estudos, o Brasil se interessou, e quem está coordenando no Brasil esse estudo é o Hospital Israelita Albert Einstein, que nós fomos então convidados para coordenar em Campinas esse programa. Nós pretendemos vacinar aí mais de 5 mil indivíduos, e acho que, a julgar pelo andar da carruagem na Índia, a gente vai ter mais uma opção de vacina para tentar minimizar um pouco essa lentidão na vacinação que a gente está tendo aqui no Brasil. Ela tem, doutor, que já lá na Índia, teve algum efeito colateral? Por exemplo, a AstraZeneca, a gente já tem alguns apontamentos de efeitos colaterais, né? A Covaxin tem, ou é esse estudo que o senhor está fazendo agora, da fase 3, aí que a gente poderia ter essa coisa da análise mais fina? Não, pelo contrário, quando você vacina em massa é que aparecem muitas vezes os efeitos colaterais, né? Porque aí você está vacinando milhões de pessoas e fica mais fácil. Nós não temos notícias de, vamos assim dizer, de efeitos adversos que chegaram a questionar a condução. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para os nossos ouvintes. Os efeitos colaterais, você citou a vacina da AstraZeneca, de Oxford, eles acontecem como qualquer vacina, mas eles são infinitamente mais baixos do que a proteção que eles trazem contra aí as 500 mil mortes que nós estamos chegando. Então, às vezes os pacientes, né, me perguntam sobre devo vacinar ou não. Muita gente tem essa dúvida ainda, e aí o que eu digo é uma frase: você quer entrar na lista dos 500 mil mortos? Porque é uma tragédia isso, né? A gente sabe que tudo que for possível para evitar, a gente deve. E vamos combinar uma coisa: o Brasil é campeão mundial de vacinação. Você vai num posto de saúde aqui em Morungaba, do lado, que tem 5 mil habitantes, tem um posto de saúde. Você vai aqui em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, que tem 5 mil habitantes, tem um posto de saúde vacinando. Então é uma tecnologia que hoje é uma experiência, né, que pega o país inteiro. Nós precisamos de um insumo. Porque se você tivesse um insumo, como é, por exemplo, a campanha de vacinação no idoso contra a gripe,
a gente já teria avançado muito. O Brasil já teria imunizado 70%, 80% da sua população. O Brasil sempre deu show em imunização. A gente sempre foi considerado um país de referência pela Organização Mundial da Saúde, e eu me lembro do ministro Temporão, na época, dizer que o Brasil era o único país que tinha um programa de vacinação em massa no idoso, que era verdade. Então, que nós temos vacina. Então, mais uma contribuição que a gente está dando aí, estudando a Covaxin, para tentar trazê-la para o Brasil. A Covaxin, ela é eficaz em todos os públicos, em todas as idades? Como que está essa... Então, e qual a taxa de eficiência? A grande experiência que a gente tem é com a vacinação na Índia, e os dados preliminares, tá? Porque eu entendo que a gente ainda vai ter que ter mais experiência com ela, e é por isso que a gente está trazendo ela para cá. Eu acredito que ela tem uma cobertura aí de 75%, 80%. Mas, sabe, esses números são perigosos da gente falar, vou explicar por quê. Você diminui o contágio, mas acima de tudo você diminui morte, você praticamente reduz morte. Olha que interessante aquele estudo de Serrana com a Coronavac, desculpa, com a Coronavac. Foi. Olha que coisa bacana, você não teve mais morte. Então isso é muito importante. Então, assim, independente do grau de imunização, o que a gente está observando com a população vacinada é redução de morte. E isso é muito importante, porque é o que a gente quer, né? Viver e viver com qualidade. A gente acaba, né, no meu pensamento é o seguinte: se você conseguir transformar a Covid numa gripinha, já está ótimo, né? Sim. É isso que nós queremos, né? A gente tem visto, inclusive, profissionais de saúde que vacinaram, né, os médicos, enfermeiros, pessoal da área de hospital, seu primeiro vacinado. Recentemente, um colega nosso pegou Covid, e ele teve uma gripezinha. E era vacinado. É isso que nós queremos, né? Estou dando um exemplo, e o que eu quero dizer? Que nas populações vacinadas, elas podem até ter, mas tem com muito menos gravidade, o que é muito importante. Agora, aqui em Campinas, para a pessoa participar desse teste que vocês estão fazendo, o que ela tem que fazer, doutor Kerr? Então, nós fizemos um cadastro. Eu posso mandar para vocês o link agora. É um link que as pessoas simplesmente se cadastram. Não pode ser mulher grávida, não pode ter tido Covid, por conta senão a pessoa está, né, imunizada com o chamado efeito de rebanho, e nós estamos selecionando pessoas com menos de 45 anos. Basicamente é isso. Eu posso passar aqui para vocês, e aí as pessoas se inscrevem. A gente ainda está dependendo da importação da vacina, mas nós já temos a aprovação da Anvisa para importar. Então, eu creio que mais uma semana, 15 dias no máximo, a gente vai começar a vacinar. Bom, secretário, assim, o senhor falou em relação a insumo, né, que é uma vergonha a gente não ter insumo. O que nós precisamos para ter esses insumos? A gente está vendo um esforço agora do Instituto Butantan para fazer a Butanvac. O que mais que é necessário? Por exemplo, também vimos ali a Fiocruz assinando um protocolo de transferência de tecnologia. O senhor acha que isso vai dar um gás? É suficiente para a gente ter a nossa própria vacina? Eu não tenho dúvida. Eu vejo que se nós atrasamos, infelizmente, eu acho que o governo se perdeu no começo em fazer um planejamento estratégico agressivo na questão da imunização. E aí o que acabou acontecendo é que faltou vacina, como era de se esperar. Então eu vejo que essas ações de produção da vacina, transferência de tecnologia, que é o que vai acontecer na Fiocruz, e a própria vacina do Butantan, elas vão ajudar muito, porque você passa a depender menos de importação e, obviamente, de todos os reveses que você tem nesse processo. Eu acho que isso vai ser muito bom. Eu tenho dúvida se a gente vai conseguir vacinar até o fim do ano,
O senhor tem dúvida? E esse anúncio que o governador deu, que nós teremos a população vacinada até o dia 31 de... Em São Paulo. Em São Paulo, população, de outubro. Veja, eu vi isso. O que eu penso? São projeções que fica muito no se, né? Se a produção que a gente está esperando der certo, se não houver nenhum problema de tecnologia, se nós conseguirmos cumprir as metas que nós estamos pretendendo na produção de vacina, nós vamos conseguir. E eu volto a dizer, o que nós precisamos é da vacina. Se você tivesse aí hoje no Brasil com 200 milhões de doses para distribuir hoje para o Brasil todo, estava tudo certo. Volto a dizer. Não tem um posto de saúde que tem lá uma cidadezinha de 3 mil habitantes que não sabe vacinar, meu Deus. Né? A própria vacina da Pfizer, que tinha problema de temperatura e que precisava ficar em temperatura baixa, eles conseguiram superar isso com tecnologia. Então o que a gente precisa? Vacina. Vai lá ver se a campanha da vacinação do idoso teve problema agora, a vacina da gripe. Vai nada, porque a gente já tem. Então, voltando... Se não tiver nenhum outro atropelo, a gente consegue caminhar até o final do ano. Mas a gente sempre tem que contar com atrasos que são inesperados. Então, eu não tenho esse otimismo todo. Mas o mais interessante é que, desculpe o trocadilho, o Brasil está contagiado na importância da vacinação. Então, eu acho que a população está extremamente sensibilizada para isso e as autoridades de saúde de uma maneira ampla, geral e restrita. Então, o senhor percebe que, apesar da gente ter todo esse negacionismo em relação ao coronavírus, a população ela está convencida de que a única forma de resolver o problema é a vacinação. Há uma aderência a isso? Porque, assim, o que me assusta, doutor Kerr, e aí eu gostaria de perguntar para o senhor, como médico e como gestor de saúde, se o senhor não ficou assustado com esse negacionismo da ciência. Mas claro que fiquei. Sou formado há 40 anos, a gente passa 40 anos mergulhado em congresso, livro, frustrações cotidianas na atenção a pacientes que você não consegue avançar, como o meu caso, que é cardiologia. Né? E tudo que a gente pratica hoje nos consultórios, nos hospitais, nos centros cirúrgicos, nos programas de prevenção, vem da ciência. Não existe hoje, graças a Deus, nada que seja disponível no SUS que não tenha sido provado, testado. Pelo contrário, o SUS atrasa muitas vezes com novos medicamentos e novas técnicas que acabam muitas vezes deixando de proporcionar melhor tratamento. Mas a minha preocupação quer dizer, óbvio que esse negacionismo atrapalhou muito, mas a população está sensível. Quem aqui não perdeu um ente querido? Quem aqui não perdeu ou não teve, inclusive, internações? Nós vamos viver um cenário muito problemático que vai ser o estresse pós-traumático. As outras doenças que ficaram negligenciadas por razões óbvias, você fechou o posto de saúde para vacinar, para receber Covid, desculpa, você fechou unidades hospitalares e suspendeu cirurgias. Óbvio que isso represou e vai represar e vai atrapalhar muito, né? Vai impactar. Nós tivemos um aumento substancial de morte por doença cardiovascular nesse período de pandemia. Por quê? Porque paramos de fazer exame, paramos de operar, paramos de fazer cateterismo cardíaco e, obviamente, as pessoas ficando em casa, elas acabaram tendo essas dificuldades. E mais, se a gente vacina em massa, aí você abre o país, aí você abre as pessoas para poderem trabalhar. Eu continuo insistindo no distanciamento, insisto no uso de máscara, mas você consegue tocar a vida. Você consegue trabalhar, você gera emprego, você quer melhorar a economia, vacina em massa agora. E o que nos falta hoje é insumo. E, aliás, todos sabem disso, inclusive aqueles que negavam no início. A julgar pelo que está acontecendo no Canadá, na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos e esses países que estão abrindo gradativamente. Bom, doutor Kerr, assim, um assunto super polêmico que tomou conta da discussão no Brasil foi a tal da cloroquina, o tal do tratamento precoce. O senhor teve muito paciente seu reivindicando esse tipo de tratamento? E o que o senhor disse para ele? Paciente não, tive um monte de médico ainda usando. E a gente viu isso em hospital importante, viu? Porque, veja,
tem coisas que a gente acha e tem coisas que a gente sabe. A cloroquina, aliás, outro dia eu estava vendo a CPI e a doutora Luana, eu achei formidável a explanação dela. Veja, nós tínhamos um medicamento bom e barato, e que experimentalmente poderia inibir a replicação viral do Covid. Senhores, isso foi há um ano atrás. O que nós fizemos? Nós corremos em cima da cloroquina. O Brasil foi um dos países pioneiros a estudar cloroquina, num estudo que envolveu o próprio Ministério da Saúde. E quais foram as conclusões? Cloroquina não funciona. Vamos para a próxima. Vamos tentar achar outros medicamentos, vamos buscar outros recursos. O que nós ficamos empacados nesse remédio. Então, assim, vamos testar. Na hora que você está com a pandemia na tua frente, você não tem outra opção a não ser testar, que é o que nós fizemos com a vacina. Veja, muitos países encomendaram a vacina e investiram bilhões de dólares para poder desenvolvê-la sem ter a certeza de que ela funcionaria. E podia ser que não funcionasse. Olha, até hoje nós não temos vacina para AIDS. Olha só. Sim. Então, assim, poderia ter dado errado, mas nós tínhamos que apostar isso e jogar as fichas em cima. Fizemos isso na cloroquina, não funcionou. Fizemos isso no raio da ivermectina, não funcionou. O que me incomoda muito é essa inércia das pessoas continuarem insistindo naquilo que não funciona, ora bolas. Esse que eu acho que é o ponto fundamental. Vamos partir para a próxima. Como dizem aí no refrão, menos cloroquina e mais vacina. Porque se nós tivéssemos mudado essa trilha sonora rapidinho, a gente poderia hoje ter muito mais vacina. Mas assim, eu sou muito otimista. Eu acredito que nos próximos meses nós vamos ter um crescimento exponencial na produção, com essa transferência de tecnologia, com o Butantan trabalhando forte do jeito que está, com as importações que o governo brasileiro está fazendo, para minimizar um pouco. O que fica a frustração muito grande é que quantos milhares, dezenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse andado mais rápido. Essa que é o grande ponto. E esquece a cloroquina. Isso aí dá para quem tem malária e está tudo certo. É isso mesmo. Bom, secretário, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder e falar que nós vamos estar procurando o senhor outras vezes, porque é sempre muito divertido, inclusive. O senhor é muito didático, o senhor é ótimo. Obrigada, viu? Eu estava com carência afetiva, ninguém mais liga para mim. Ligaremos mais então. Vezes, pode esperar. Agora nós vamos ligar direto. Obrigada, secretária. Eu estava brincando com a Zezé aqui. Quando você estava dando entrevista, eu falei, Zezé, adoro ele, porque ele fica hora bolas, esse raio da cloroquina. Esse secretário é tudo. Obrigada, secretária. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau.